Uma das perguntas que, claro que aqui eu estou tratando de Davi, mas uma das perguntas que Moisés fez ao Senhor é de que forma ele seria reconhecido, né? Até mesmo por Faraó, como libertador do povo hebreu do Egito. E em certa feita, Deus deu para ele sinais, vários sinais, para mostrar que era Deus. Em um dos sinais, o Senhor pergunta para ele assim: Moisés, o que tu tem na mão? E ele vira: Senhor, eu tenho um bordão. Então lança-o sobre a terra. E ele lança o bordão dele sobre a terra. E de repente a Bíblia diz que o bordão vira uma serpente. E Moisés dá alguns passos para trás, temendo aquela serpente. E Deus então vira e diz: por que temes? Em outras palavras, o que tu está temendo? Vai lá, pegue-a pela cauda. E quando ele pegou ela pela cauda, a serpente tornou-se bordão. O Senhor manda que ele pegasse uma das suas mãos, levasse ao peito. E quando tirasse do peito, ele viu que a mão estava leprosa. E o Senhor agora coloca no peito de novo. E quando ele colocou a mão novamente, ficou boa. Mostrando para ele, dando a ele uma palavra chamada autoridade, uma segunda palavra chamada poder. Foi dada ao homem. Então saiba você que Jesus, quando vem, ele me dá e te dá justamente autoridade e poder. E aí o texto diz: para pisardes em serpentes e escorpiões e dano nenhum vos causará. Te dando aí um apanhado, mas leia comigo o capítulo de número 17, do versículo de número 37 em diante. Olha só que coisa legal. Diz assim o texto: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia ousado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Levanta uma das tuas mãos com os teus olhos fechados e fala: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Presta atenção. Aqui começa a mostrar que Saul é designado pelo pai. Os irmãos, aí até o campo de batalha, levar alimento para os irmãos. Os irmãos fazem pouco de Davi, né? Ainda era um jovem, um menino. E Davi escuta rumores, né? Porque de uma em uma hora os filisteus vinham para afrontar o povo de Deus. E Davi escuta aqueles rumores e tenta descobrir: pô, o que é isso? O que está acontecendo? Não, rapaz, tem um gigante aí. Ele falou que quer uma pessoa só para pelejar contra ele, e tem amedrontado todo o exército. E talvez Davi perguntasse: mas e Saul, o rei? Está com medo também. Mas como é que é isso aí? Então eu vou lá. Mas antes de Davi ir para a batalha com o gigante, ele primeiro tinha que se apresentar para o rei. E ele se apresenta para o rei como uma pessoa preparada para ir para esse combate. E aí o rei: não, tu é menino, você é moço, você não pode ir para essa batalha. E aí ele começa a narrar as histórias dele lá, quando ele cuidava das ovelhas. Ele começa a dizer que teve leão tentando atacar as ovelhas de seu pai. Ele foi lá, brigou, matou. Teve um urso e ele foi lá também, brigou e matou. Aquela coisa toda. E aí o texto diz aqui no final do 37 que Saul ironiza, que esse texto aqui é ironizando: vai-te, o Senhor seja contigo. Na verdade, o Senhor já era com Davi. Independente da voz profética ou não, ou de derrota ou irônica de Saul, Deus já era com Davi. Eu já preciso te dizer uma coisa: que independente de qualquer coisa, Deus é com você. Toca no teu irmão e diz assim: Deus é com você. Fala com ele assim: para a tua vida não vale palavras que venham trazer maldição, porque Deus já te abençoou.
Então não adianta vir com palavras negativas se o Senhor já é contigo. Aquilo que naquele momento Saul vira e diz é para tentar de qualquer maneira afrontar, Davi. Vai-te, o Senhor seja contigo. Bem, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre Saul. Se o Espírito do Senhor já não estava mais sobre Saul, significa dizer que ele ia falar o que do Senhor, se nem intimidade ele tinha mais com Deus. Saul não tinha nada para falar do Senhor. Significa que há um ditado mundano diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? E na verdade Saul não tinha muita coisa para falar do Senhor, porque o Espírito já havia se apartado de Saul. Presta atenção. E com isso Saul tenta uma nova investida. Vira para Davi e diz o seguinte: olha Davi, então tudo bem, eu vou te vestir da minha armadura. Tu não quer? O gigante lá, Golias, tem uma armadura. Tu não quer ir para o campo de batalha? Então vem aí, eu vou te colocar a minha armadura sobre você. E aí Saul vai lá e manda vestir. Veste ele aí, veste com a minha armadura. Davi tenta sacar da espada e tenta dar um passo, mas era tão pesada, porque Saul era um homem muito forte, tinha aspecto de rei, e Davi era um menino escolhido por Deus para reinar no lugar de Saul, mas apenas um menino. E ele tenta dar um passo, dois, e não consegue, porque está com uma armadura que não era dele. E quando você usa algo que não é teu, realmente fica desaconchegante. Eu quero dizer para você aquilo que eu sempre costumo dizer, que você não precisa passar à frente de ninguém. O que Deus tem para você é para você. Existem pessoas que às vezes ficam ansiosas com aquilo que Deus tem, seja no trabalho, seja na questão familiar, né? Você olha para alguém e acha que o casamento do fulano é melhor que o teu. Você olha para os filhos e acha que os filhos do fulano é melhor que o teu. Na verdade, os filhos, quem te deu foi Deus, é um presente. Esse casamento está sendo constituído debaixo do governo do Senhor, é um presente de Deus. Por favor, levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí. Então significa que o teu é o melhor. Significa que o que Deus preparou para você é o melhor. Significa que a armadura que você precisa vestir é a armadura de Deus, não a armadura, ainda que seja de um rei. Mas existe o rei dos reis. Repita comigo: existe o rei dos reis e eu estou debaixo do governo dele. Vamos lá. Existe o rei dos reis e eu estou debaixo do governo, e o seu nome é Jesus. Eu preciso estar cingido com a armadura de Deus. Interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele fala sobre o dia mau. Para que possais resistir o dia mau. Significa que o dia mau é aquele momento do combate que tu não está aguardando, do combate que talvez você sabe que ele está por vir, mas você, e aí quando tu está com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, quando você está com o escudo da fé, a espada da palavra e calçado com a sandália do evangelho, grandes coisas começam a acontecer. Significa dizer que eu e você, nós precisamos entender algumas coisas aqui, e dentre elas o seguinte: bem, o que Saul coloca sobre Davi não era a veste adequada. Não era. Por quê, pastor? Porque ele era um pastor, não estava acostumado. Se talvez colocasse nos irmãos, ia pesar, a armadura ia ficar pesada, mas os irmãos iam saber locomover-se com aquela armadura, que não era o caso de Davi. Só que Deus, quando chama Davi, se você for olhar a história lá do 12 em diante, né, do 13 em diante mais ou menos, Deus anuncia através de Samuel, quando destitui Saul, Deus anuncia que já havia escolhido alguém, mas só vai consagrar Davi lá na frente. Já era um menino, eu acredito que com menos idade ainda, e Deus, o coração do Senhor já se inclinou para Davi. Eu acredito que Davi estava aprendendo com seu pai a cuidar de ovelhas, e ele nada mais possuía na sua mão do que um cajado. Davi, quando ele resolve tirar essa armadura de cima de si e declara que aquilo ali não era para ele, né? E tirou lá no finalzinho do 39. Ele tenta andar, não consegue, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
Interessante é o seguinte, aí no 40 vai dizer assim: tomou o seu cajado na mão. Eu quero ficar só nisso aí. Tomou, você repita, pode repetir comigo aí? Tomou o seu cajado na mão. Tema da mensagem. Ele toma do seu cajado. Eu não vou nem dizer das pedras, porque alguns querem mistificar o porquê que ele escolhe 5 pedras. E na verdade, 5 pedras que ele escolheu, elas não têm um significado espiritual. Era o que um pastor costumava usar. Era uma funda com 5 pedras. Mas o que simbolizava a autoridade era o cajado. As pedras, na verdade, se as 5 tivessem um significado, uma é fé, a outra não sei o que, a outra, isso é balela, porque ele só tira uma. E aí, quando ele põe a mão no alforje, qual pedra que ele atira? Peraí, eu vou olhar aqui e está vindo Golias. Não, eu não sei se eu vou na fé, eu não sei se eu vou na intrepidez, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou nessa pedra, sabe? E quando na verdade, quando ele põe, ele escolhe qualquer pedra que está dentro da sua funda. As 5 pedras simplesmente era aquilo que ele necessitava ou já estava acostumado a usar dentro do seu alforje. Mas o que Deus quer falar comigo e contigo em dizer: tomou o seu cajado na mão, me dá uma impressão que o seu cajado não estava próximo de si. Significa dizer que quando Saul manda vesti-lo da sua armadura, Davi tem que deixar os seus apetrechos e principalmente o seu cajado em outro lugar. Quando Davi percebe que foi com o cajado que ele venceu o urso, foi com o cajado que ele venceu o leão, ele então, peraí, tá vindo um filisteu aí, o cara é forte pra caramba, o cara é muito forte, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso tentar aqui mudar isso aqui. E a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: eu vou ter que pegar novamente aquilo que é meu, eu vou ter que pegar o meu cajado. Querido, entende uma coisa, o que Deus está falando contigo essa manhã? Se você ficar deixando teu cajado de lado, pode ser que no momento que tu precisa, ele esteja tão distante, que até você chegar nele, danou-se tudo. O que Deus te deu é para estar contigo o tempo todo. O cajado era a autoridade daquele jovem transformá-lo num pastor. O cajado é o mesmo bordão, e cajado e bordão vai ter o mesmo significado. Quando Deus vira para Moisés e diz: olha Moisés, o que tu tem na mão? Senhor, eu só tenho aqui um bordão. Um cajado, não é isso Moisés? Senhor, um cajado. Então lance-o no chão. E quando ele lançou, virou uma serpente. Mas o Senhor não vai te dar autoridade para que te faça qualquer tipo de dano. Então você precisa aprender a confiar mais no Senhor. E aí o Senhor vira para ele: agora pegue ela pela cauda, pega a serpente. E ele se aproximou, obedeceu e pegou. O que Deus, e aí transformou-se de novo num cajado, ou num bordão, como queira. O que eu estou tentando dizer para você é que quando ele está distante de você, você deixa com que a autoridade de Deus venha se perder. O que Deus hoje tem para você é o seguinte: o que Ele te deu tem que estar atrelado, entrelaçado, tem que estar junto contigo o tempo todo. Davi, quando ele olha, ele diz o seguinte: peraí, essa armadura não dá para mim. Eu acredito que o Espírito diz para ele: já estou te revestindo com meu poder. O que há de mais importante aqui é o que tenho eu para ti. Então significa dizer para você que no momento em que ele tomou o seu cajado na mão, ele toma então aquilo que a simplicidade. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? De que o Senhor pode fazer com que a vitória chegue através simplesmente daquilo que Deus colocou na sua mão lá atrás, e que talvez esteja lá no canto da parede escondida, ou atrás do armário, e o Senhor esteja dizendo: olha, vai lá. Eu quero falar com mulheres de Deus aqui, e quero dizer que o uniforme que vocês têm lá no armário de vocês é a autoridade que Deus colocou nas mãos de vocês, e que quando você se desfaz dessa autoridade, Deus está olhando do alto e está dizendo para ti o seguinte: cadê o chamado que tenho na tua mão? Cadê? Senhor, está dentro do armário, está lavado, está limpo, está cheiroso, mas ele tem que estar no teu corpo, tem que estar contigo.
E quando ele olha para aquilo, quando ele não aguenta andar, sabe, querido, Deus me dá um intervalo de eu entender quando eu consigo andar e quando eu não consigo andar. O Espírito começa a me mostrar: tem algo errado. Ele começa a falar comigo: tem algo fora do normal. Ele começa a me mostrar que alguma coisa está. E aí o Espírito hoje vira para ti e diz: querido, querida, a minha armadura tem que estar revestindo você por inteiro. Davi tira. Só que leva um tempo para tirar, entender e se posicionar. Deu trabalho. Toca no teu irmão e diz: vestir a armadura de Saul deu trabalho. Fala com ele ou com ela assim: tirar agora. Fala. Não vai ser fácil. Mas fala assim: mas Deus vê em você condições e capacidade para começar a tirar agora. Ei, tu não pode se vestir daquilo que não é teu. Eu costumo dizer: não entra no vento do teu irmão. E quando você tira, dá trabalho. Fala assim: dá trabalho. Mas toca no teu irmão de novo em amor. Irmão, essa mensagem aqui é amor. Pelo amor de Deus, não estou aqui, eu estou sendo usado por Deus. Não sabia nem eu que ia pregar, e o Espírito me deu isso aqui. Então, é em amor. Se você levantou a tua mão: Deus, o que vier de ti eu recebo. O que não vier, não recebe. Toca no teu irmão e diz assim: não pode ficar nada. Fala. Da armadura de Saul. Paulo, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, significa que eu não tenho que olhar para você. Você tem que olhar para você. Eu preciso olhar para mim. Quando você olha para você e quando eu olho para mim, a gente caminha num só foco, que é Cristo Jesus. Não pode sobrar nada, não pode ficar nada dessa armadura aqui. Por isso que eu estou dizendo que deu trabalho. Deu trabalho. Eu acredito que tinha lá, né? Davi estava calçado com alguma coisa de Saul. E acredito que o número de Saul, o pé de Saul, deveria ser muito maior que o pé de Davi. Era tudo desproporcional. Repete comigo: aquilo que não é meu é desproporcional ao meu ser. Porque o que é teu é teu. O que não é teu, né, Alex? Não é teu. E o pior de tudo, se eu olhar aqui, o que mais atrapalhou Davi, o menino Davi, daqui a pouco é se transformar num guerreiro, depois de voltar com a cabeça do gigante na mão. Mas por enquanto o menino, visto aos olhos de todos, inclusive do rei e do seu pai, dos seus irmãos como menino, o que mais atrapalhou aqui foi: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. A vida cristã, querida, é uma vida de caminhada. Para pensar comigo. Por que Jesus vai dizer: eu sou o caminho? Fala. Artigo definido. O as uns. Por que ele vai dizer: eu sou o caminho? Não há um outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está procurando verdade? Só em Cristo. Está procurando vida? Só em Cristo. Quando ele diz que eu sou o caminho, significa que ele se declara o único caminho. O único. Em uma das feitas, eu já declarei aqui, Filipe vira para o Senhor e diz assim: eu às vezes brinco até isso com os trabalhadores, né? Quando eles erram assim coisas muito chulas, né? Muito bobas,
eu uso essa expressão quando Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus se ira e diz: tanto tempo tenho estado convosco, né? Não conheces, não vê o Pai, não vê que o Pai está em mim e eu nele, né? E eu brinco com eles, né? Quando eles erram, diz: meu Deus, há tanto tempo tenho estado convosco. Será que vocês ainda não aprenderam a lidar com o pastor de vocês? O que acontece, querido, é que num determinado momento pode ser que a tua mente ou a tua cabeça não consiga entender que a caminhada está árdua demais, mas Jesus veio para tirar todo o jugo, todo o peso, toda a dor, todo o flagelo, tudo de errado e o mais importante, o pecado. O pecado trazia escuridão e Jesus veio para a remissão, para dizer que aquele que cresce em mim, coisas maiores ainda fariam. O Senhor começa a delegar a autoridade. Vou mais, falando de governo, preciso falar de autoridade. Vai ser tema de uma outra mensagem, onde a gente vai precisar esmiuçar isso melhor. Mas deixa eu te dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não. Com quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? Tu és pedra. Pedro simboliza a pedra, mas é só Pedro? É com Pedro que ele está falando? Está falando com quem? Você, querido. Ele quer dizer: eu sou a pedra angular, ou eu sou a pedra de esquina. A mais importante sou eu, Pedro. Mas tu és pedra, tu simboliza a minha igreja. Você vai simbolizar aqueles que lá em 2013, no início do ano de governo, vão estar naquele culto pela manhã, de pouco número, mas que vão estar para ouvir essa palavra. Você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, e tudo quanto ligardes na terra será ligado no... Querido, essa autoridade foi concebida, foi dada a você. E às vezes nós não sabemos usar dessa autoridade. Você consegue entender isso aí? Então a primeira coisa aqui que a armadura de Saul fez ao cair sobre Davi, alguém escolhido por Deus, deixa eu te falar para você aqui, você foi escolhido pelo Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Você foi escolhido, escolhida. Talvez você que esteja nos assistindo em casa precise entender isso. Se estivermos online aí, ou vai nos assistir depois, estamos. Então, eu quero dizer para você que você foi escolhido. Você foi escolhida por Deus. E que o teu lugar não é aí, é aqui. O teu lugar não é assistindo aí, o teu lugar é aqui, junto com os demais, porque o Senhor é contigo. Isso começa a mostrar para você e para mim, de que quem pode entender as escolhas de Deus? Quem pode compreender as escolhas? Se olhar para mim mesmo, talvez o meu passado não ia me ver condições ou qualificações para ter sido escolhido pelo Senhor. Mas Deus não vê como o homem vê. O Senhor sonda o coração. E eu quero dizer que independente das minhas falhas, Deus me escolheu. Independente de quem eu sou, Deus me escolheu. Independente de todas as coisas, Deus me escolheu. Independente dos meus pensamentos, fragilidades, Deus me escolheu. Da mesma forma eu transfiro tudo isso para você. Deus escolheu você. Sabe como é que eu te vejo, Cristiane? Aqui no meu ministério, eu
te vejo como uma valente, porque quando tu está na posição, querida, o inferno estremece cada vez que você ou abre a tua boca ou declara quem tu és. Sabe o que acontece? Lá dentro da onde a gente morou, e eu morei durante muitos anos, as pessoas têm que olhar para você e têm que ver quem tu foi e quem tu é. Por isso é que eu me admiro em você, por isso é que eu continuo investindo na tua vida, por isso é que eu creio no chamado de Deus contigo, querida. Por isso é que eu acredito que o Senhor te escolheu, não vai te abandonar, e o teu ministério há de se cumprir, seja aqui nessa igreja ou em outro lugar. Não abandone o Senhor, porque Ele é contigo. Deus é Deus, Ele é o Senhor. E a couraça ou o capacete, ei, Davi talvez olhou e diz: do meu Deus eu tenho muito mais. Porque o texto só diz aqui que Saul vestiu e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Fala assim: eu não quero capacete de bronze. Fala: eu quero o capacete da salvação. Fala aí, fala aí. E aí a Bíblia diz aqui que ele vestiu de uma couraça comum, pesada, talvez também em bronze. Diz: ei, essa couraça não serve, porque a couraça que eu preciso é a couraça da justiça. Colocou uma espada, e aquela espada, querido, não era a espada de dois gumes, não era a espada que cortava para os dois lados. Ei, Davi olhou para aquela espada e diz: não, o meu Deus tem para mim a espada da palavra. É algo mais forte, é algo mais valente. Quando Deus faz, querido, é dessa maneira. Mas de repente ele olhou para os pés e disse o seguinte: ei, essas sandálias, Saul, além de não ser do meu tamanho, não servem para mim, porque o Senhor tem para mim as sandálias da pregação do Evangelho. Por isso Deus está te dizendo: Ele te fez para caminhar. O Senhor quer que tu caminhe. E nesse Evangelho que às vezes é árduo, às vezes, querido, acontecem coisas que te deixam triste, mas o Senhor vira e diz: eu te chamei para caminhar. É nesse Evangelho que eu quero que tu caminhe. Mas a Bíblia não diz aqui sobre o escudo. Talvez Saul olhou, e aí eu estou conjecturando, e disse: ei, tem muita coisa com esse menino, tem muita coisa com ele. Se eu colocar nele mais um escudo, aí mesmo que ele não vai se movimentar, deixa o escudo de lado. Mas o Senhor estava dizendo: pode deixar esse escudo de lado, porque darei ele o escudo da fé. Darei ele um escudo que não vai ter dardos inflamáveis. Ei, não vai ter tentativa nenhuma do adversário da alma deles que vai ficar encoberto. Darei eles o escudo da fé. Em outras palavras, Davi, tu está pronto para a batalha. Mas Senhor, eu não vejo nada. Repita comigo: mas Senhor, eu não vejo nada. E aí o Senhor vira para ti e diz: tu não precisa ver. As armas que te dou é no mundo espiritual. O que tu recebe de Deus é no mundo espiritual. Eu não posso andar com isso. Eu caminho para o fim dessa mensagem aqui toda em rema. Eu não posso andar com isso. Existem coisas que às vezes estão aqui dentro. Foi posto sobre você, mas você não sabe por que cargas d'água entrou. E toda vez que você tenta andar, toda vez que você vai pegar os elementos da ceia, você não se acha nem digno, porque estão aqui dentro. Só você, o adversário foi quem introduziu isso, e Deus conhece. E o texto diz: não posso andar com isto. Imagina você que hoje, amanhã, que você está entrando numa cirurgia espiritual, e Deus estivesse dizendo para você: estou arrancando tudo isso, ó. Isso está te atrapalhando de você caminhar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar porque um gigante está te aguardando.
Um gigante espera por você. Tu vai vencer esse gigante. Eu preciso arrancar isso de dentro de você. Mas a sensibilidade daquele menino em dizer assim: meu Deus, em outras palavras, eu não posso andar com isso, eu não posso andar com isso, eu não posso andar com isso. Aí a presença de Deus vem. Porque se você está sem condições de tirar, o Espírito que está dentro de você vai começar a expurgar isso aí, ó. Vai começar a jogar para fora. E aí entra a presença do Senhor. E quando a presença do Senhor entra, aí é como aquele louvor: eu não posso ficar de pé. Diante da tua glória. E depois de tudo aquilo, ele tomou. Eu posso levar esse tomou aqui, respeitando a hermenêutica do texto, mas eu posso levar esse tomou. Ele, ei, tá com quem o meu cajado? Tá com quem? O meu cajado tá onde? Que cajado, Davi? Tu vai enfrentar Golias, mas ele tá onde? Cadê o meu cajado? Cadê o meu cajado? O Senhor, ele tá mandando tu procurar. Cadê? Cadê? Manda só, eu quero. Não adianta, não vai ficar para ninguém. Talvez já estivesse um sucessor de Davi aguardando por aquele cajado. Talvez tivesse um menino esperando por aquele cajado. Não, ei, ninguém vai tomar aquilo que Deus me deu. Ninguém vai tirar aquilo que Deus me deu. Me dá o meu cajado. E aí o texto diz que ele tomou o seu cajado. E ao tomar o seu cajado, ele foi fortalecido novamente pelo Senhor. Ele foi para aquela batalha ciente de que o Deus dos exércitos estava com ele. O Senhor dos senhores era o Senhor da vida dele. Então, em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar no teu interior. Deixa o Senhor entrar no mais profundo do teu ser. Se tem algo te atrapalhando aí a tua caminhada, não se preocupa com isso. O Senhor vai entrar e vai arrancar. Sabe por quê? Porque tu és um valente. Tu és uma valente do Senhor. O Senhor ainda conta contigo nessa terra. O Senhor ainda conta contigo. E Ele então quer que tu volte. Ele quer que tu caminhe como guerreiros. Eu, querido, todas as vezes que eu subo esse altar e olho para um desses guerreiros, eu fico tentando me imaginar. Porque pode ter momentos na tua vida que tu esteja nessa posição frontal aqui do primeiro guerreiro, onde só mostra o capacete dele. Ou que tu esteja aqui sendo visualizado. Assim é a obra de Deus, assim é a obra. Às vezes tu está sendo visualizado porque tu está numa posição de destaque, mas de repente tu é o lá de trás. Mas não importa. E eu fico: Senhor, quem eu sou hoje aqui no meio desses guerreiros? Não me importa, o importante é estar no meio deles, porque eu nasci para vencer. Há uma certeza no meu coração e na minha alma. Tem que existir essa certeza no teu coração e na tua alma. Não importa se tu é o primeiro guerreiro, não importa se é o último guerreiro. O que importa é que eu estou aqui no meio deles. Espiritualmente falando, eu estou no meio deles. E aí já fui preparado pelo meu Senhor para vencer. Eu não posso ficar de pé. Com as luzes apagadas. Vem cá, ministério de louvor. Nós sabemos que com Deus não se brinque, de Deus não se zomba. Eu queria que em primeiro lugar você esquecesse quem estivesse do teu lado aí.
E que simbolicamente, daqui a pouco, ao se colocar de pé, você estivesse dizendo para Deus, não é para mim, não é para ninguém. Você não vai reparar na vida de ninguém. Você vai examinar a tua. Que ao se colocar de pé, você dissesse para Deus, não é para o pastor: eu entendi. E se o meu cajado estava fora da minha mão, estou pegando ele hoje. Porque às vezes também, querido, você está de uniforme dentro da igreja, mas é a mesma coisa se não tivesse. Porque na hora da autoridade, tu não tem. E quando eu falo de uniforme, eu digo de uma forma em geral, porque às vezes você vem para a igreja como membro e não consegue também absorver. Está sempre questionando, sempre questionando. Para de questionar. Entenda o que Deus tem para ti. Entenda que o que o Senhor vai fazer tem um tempo dele certo. E quando ele determinar, vai acontecer. Sabe o que acontece com muitos? E é o Espírito aí falando. Às vezes alguém é chamado para uma determinada posição. Fulano foi chamado para obreiro, eu não entendi. Eu já estou aqui há mais tempo. Ei, aguarda o teu tempo, porque o Senhor pode chamar direto para diácono ao invés de obreiro. Ou pode te levar direto a pastor, se for o teu chamado. Tem um tempo certo, dado por Deus. E ao se colocar de pé, você vai estar simbolizando e dizendo para Deus: Senhor, eu vou tomar o meu cajado, é meu. Pode estar na mão de quem quer que seja. E aí eu não estou falando de nada humano, ok? A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Estou falando muito espiritual. O teu cajado, ele é espiritual. A autoridade que Deus está te dando, ela é espiritual. Então você vai dizer: eu vou tomar da mão do opressor, da mão do opositor, da mão do inimigo da minha alma. Eu vou tomar esse cajado, porque ele é meu, essa autoridade é minha, em nome de Jesus. E aí numa atitude de fé, você e Deus aí no teu lugar. Se tu achar que tem que ficar sentado, fique sentado. Ninguém vai aqui ficar: pastor, eu vou ficar de pé, mas não estou tomando o meu cajado, coisa nenhuma. Tudo bem, em nome de Jesus. Mas se é o teu caso, só para vocês primeiro que queiram hoje tomar da mão do inimigo da tua alma o cajado, em nome de Jesus, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque, porque eu já estou. E se tem alguma coisa, Senhor, que está faltando como autoridade na minha vida, Senhor, eu tomo da mão do opositor, da mão do inimigo. Ah, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor. Oh Pai, eu acredito, Deus, que vidas, Senhor, estão aí. No meu caso eu sou canhoto, Senhor, estou com a minha mão esquerda como se estivesse com o meu cajado. A autoridade que tu me destes, Deus, a autoridade que tu me destes, eu não vou desperdiçá-la, eu não vou jogar fora, eu não vou deixar em qualquer lugar, Deus. É minha, ninguém toma dessa autoridade, ninguém toma, Deus, em nome de Jesus. E aí sim, querido, quando você está com essa autoridade, aí tu é revestido cada vez mais pelo Senhor. Eu profetizo na tua vida aí um revestimento. Eu profetizo aí uma armadura nova em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida algo novo acontecendo hoje em nome de Jesus. Eu profetizo o espírito inabalável que Davi vai dizer lá no 51. Eu profetizo que o Senhor há de restituir um espírito novo, que Ele também vai dizer no 51. Eu profetizo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então receba dessa autoridade. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé
diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou o teu templo, teu sacrifício. Eu queria chamar as meninas do mover. Deus vai usar vocês no meio da igreja, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu e queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Deixa a presença de Deus aí impactar a tua vida. Oh, aleluia. Caia fogo, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. O amarelo significa governo. Significa governo. Esteja debaixo do governo do Criador, do governo de Deus, do governo de Deus. Oh, aleluia, Deus. Oh!
e mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. O Senhor te convida. Eu queria todas as meninas aqui no meio agora. Um simbolismo de Deus te convidando para o ano do governo. Você não pode ficar fora desse ano. Desse ano profético você não pode ficar fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem vir, meninas, podem vir, podem vir. Oh, aleluia! Glória a Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, eu profetizo a presença de Deus aí na tua vida em nome de Jesus. Abre a tua boca, dê glória a Deus e aleluia. Eu profetizo o batismo com o Espírito Santo aí agora em nome de Jesus. O Senhor te chama para o ano de governo. E se você crê nisso, que você possa oferecer para Deus a tua melhor salva de palmas nessa hora. Em nome de Jesus.